Olá pessoal, meu nome é Marcos Autori e eu vou apresentar para vocês a terceira parte desta série sobre distribuição eletrônica. Nesta terceira parte eu vou fazer uma pequena revisão sobre a parte 1 e 2, em seguida a gente vai entrar na distribuição eletrônica do quarto e quinto período, entrando numa parte da tabela periódica chamada bloco D. Então vamos primeiro fazer uma revisão, reapresentando aqui o diagrama de Linus-Pauling, que ele vai indicar aqui a sequência de subníveis teórica no preenchimento, ou seja, na configuração eletrônica dos elementos conhecidos. Então, essas setas vermelhas, de cima para baixo, da direita para a esquerda, percorrendo os subníveis na ordem teórica de energia. E esses números aqui em cima é a quantidade máxima de elétrons que eu posso colocar em cada tipo de subnível. Então, vamos começar com alumínio, símbolo Al, número atômico 13, que são poucos elétrons, e a gente vai fazendo a distribuição eletrônica pelas setas, de acordo com os níveis indicados aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, até aqui temos 12 elétrons, mas eu preciso 13. Então, vamos para o próximo subnível, que é a seta de baixo, que é 3p6. Aliás, 3p, né? Se eu colocasse 3p6, né, chegaríamos em 18 elétrons, mas eu quero apenas 13. Então, eu não vou colocar 3p6, vou colocar 3p1. Aí, somando tudo, eu vou ter 13 elétrons. Então, essa é a configuração eletrônica, né, do alumínio completa. Como eu disse para vocês, eu não preciso dela, normalmente eu não preciso da configuração eletrônica completa para trabalhar com assuntos a seguir, que seriam as ligações químicas e outros assuntos relacionados. Eu preciso apenas da configuração eletrônica da camada aqui de fora. Então, no próximo slide, eu vou estar apresentando aqui, nesse aqui, né, a relação entre a configuração eletrônica completa e a condensada, e também a configuração eletrônica na camada de valência. Então, vamos lá. Observando aqui, o nível exterior é o 3s2, 3p1. Nível 3. Anteriormente, esses elétrons todos aqui, somando todos eles, 2 mais 2 mais 6 dá 10, que é o número atômico do neônio, que é o gás nobre anterior ao alumínio. Se olhar na tabela periódica, o gás nobre de número menor do que 13 é o 10, que é o neônio. Então, essa configuração eletrônica aqui é do neônio. Então, em vez de escrever isso, eu escrevo apenas o símbolo químico do neônio entre colchetes, seguido da configuração eletrônica da camada mais externa, 3s2, 3p1. Essa é a configuração eletrônica condensada, que ela é sempre assim, o símbolo do elemento do gás nobre anterior, entre colchetes, seguindo a configuração até chegar no número atômico que eu quero. A configuração eletrônica da camada de valência é simplesmente essa configuração, sem precisar fazer referência ao gás nobre anterior. Muitas vezes, isso é suficiente. E como é que eu chego nisso ou nisso? Apenas com a tabela periódica e as informações que eu já passei nos outros vídeos. Vamos lá, rever isso aí. Então, está aqui uma tabela periódica, sem todos os elementos, porque senão ia ficar muita informação, apenas os elementos do terceiro período, que é referente ao exemplo que eu estou dando, que é o alumínio. E essas informações aqui, S1, grupo 1 termina em S1, grupo 2 termina em S2, grupo 13 em P1, 14 em P2 e assim até o grupo 18, assim seguindo, né, até o grupo 18 que termina em P6. Então, se eu tenho aqui a tabela periódica, eu quero saber como é a configuração eletrônica na camada de valência do alumínio. Eu simplesmente tenho que lembrar do seguinte, que ela é NS2, está aqui, ó, esse quadrinho aqui corresponde ao grupo 13, terceiro período. NS2, NP1, ou seja, está no terceiro período, então é 3s2, 3p1. 3s2, 3p1. Eu substituo esse N pelo período, que no caso é 3. Por que tem que colocar 3s2 antes? Porque para chegar em 3p1, eu tive que passar pelo 3s2. Então é 3s2, 3p1. São 3 elétrons na camada de valência. E se eu quisesse chegar na configuração eletrônica condensada, não apenas os elétrons da última camada, mas representar de alguma forma o que tem antes. Seria o gás nobre anterior, que é o neônio.
configuração eletrônica condensada, eu coloco simplesmente o símbolo do gás nobre anterior ao alumínio. Configuração eletrônica na camada de valência, indicando quantos elétrons tem na última camada, em que subníveis eles estão, e a configuração eletrônica condensada, indicando, além da camada, o gás nobre anterior. Aqui são 10 elétrons, mais 3, né? Dá 13. E como é que eu faço isso aí para os outros elementos? Eu olho a posição dele e sigo esta tabelinha aqui, ou simplesmente, muitas vezes, essa informação aqui, S1, S2, P1, P2, se você souber usar, já é suficiente. Porque se você vai usar um P1 aqui, você sabe que passou pelo S2. Se você vai usar um P5 aqui, eu sei que passou pelo S2. Então, aí fica do aprendizado de cada um, como for mais fácil, né? Ou por essa tabelinha aqui, ou simplesmente colocar esses símbolozinhos na tabela periódica, que eu acho mais simples. E é claro que aí precisa saber usar, porque não basta colocar alumínio 3P1, não é suficiente, tem que colocar 3S2, 3P1. Então, pessoal, vamos seguindo. Aqui eu tenho a configuração eletrônica completa, que eu obtenho pelo diagrama de Linus-Pauling. A configuração eletrônica por níveis, né? Vamos relembrar o que é isso. Bom, a química é cheia de símbolos e outras coisas. No passado, começou-se com distribuição eletrônica apenas por níveis, não por subníveis. E esses níveis, muitas vezes, substituíam o nível 1 pela letra K, o nível 2 pela letra L, o nível 3 pela letra M, e assim por diante, até o nível 7. Então, isso ainda resta aqui como uma espécie de herança histórica aqui na química, né? E como é que, a partir disto, eu chego nisso? Ora, esse é o nível 1, né, que é o nível K. Quantos elétrons tem no total? 2. Então, eu ponho 2 aqui. Esse é o nível 2, que é L, né? 2 é L. Quantos elétrons tem aqui? 2 aqui, com 6 aqui, dá 8. Então, eu coloco 8 aqui. E o último nível, que é M. 3 é M. 2 mais 1, 3. Eu coloco esse 3 aqui. A configuração eletrônica por níveis, ela é útil especialmente porque tem essa informação aqui. 3 elétrons na última camada. A configuração eletrônica condensada, já vimos. A configuração eletrônica na camada de valência, que é só esta informação aqui. E, finalmente, a gente tem que lembrar aqui, eu apresentei nos vídeos anteriores, os símbolos de Lewis. Os símbolos de Lewis é o símbolo do elemento químico com tantos pontinhos quantos a quantidade de elétrons na camada mais externa, ou seja, 3. Então, 3 pontinhos. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o quarto período. Aqui está novamente a tabela periódica, não completa, mas apenas os símbolos que nos interessam, os símbolos químicos que nos interessam, que é do quarto período. Então, que novidade temos aqui? Temos a distribuição, né, ou melhor, um esqueminha aqui, teórico, claro, vocês vão ver que não funciona para todos aqui desse meio da tabela. Esse esqueminha aqui vai indicar quantos elétrons vão no subnível D. 1, 2, 3, até 10. Só que vocês vão ver que não funciona 100%. Então, vamos começar aqui pelo potássio. Potássio, grupo 1, número atômico 19. Não precisa dessa informação para fazer. O que precisa? Precisa saber o período dele e que ele está no grupo 1. Então, ele vai terminar em S1, quarto período, então eu coloco um 4 aqui, 4S1. E o gás nobre anterior a ele é o argônio. Então, símbolo do argônio, 4S1. Está aí a configuração eletrônica condensada do potássio. Do próximo elemento, que é o cálcio, grupo 2, quarto período. Então, se é quarto período, é 4, S2. Grupo 2, S2. Gás nobre anterior, argônio. Vamos agora entrar no bloco D. Vamos ver como é que fica. Então, agora a questão é a seguinte. O bloco D, se a gente relembrar aqui pelo diagrama de Linus-Pauling, após o subnível 4S, o que vem em seguida? É 3D. Então, aqui não é 4S, 4D. É 4S, 3D. Você diminui o número. Por quê? Porque esse subnível aqui, na sequência de energias, é o próximo.
Esse subnível, esse diagrama, ele indica os níveis de energia crescentes. E, teoricamente, obedece esta ordem, né? E, na prática, também, com algumas exceções. Então, chegamos no 3D. 4S, o próximo subnível é o 3D. Então, quando eu for colocar aqui, eu vou colocar 3D no quarto período, e não 4D. Então, o escândio, ele é número atômico dele 21, mas não precisa, né? Então, ele está no quarto período, grupo 3. Então, ele está aqui na coluna do D1. Então, simplesmente, eu coloco o S2, porque ele já passou pelo S2, 3D1. Simples, né? Essa é a diferença. Só que eu coloco o 3D antes do 4S, porque ele tem menos energia. Próximo elemento, o titânio. Grupo 4, termina em D2, então 4S2, porque é quarto período, 3D2, porque o quarto período a gente preenche no nível 3D. Próximo elemento, vanádio, grupo 5, termina em D3. Então, 3D3, 4S2. Bom, tudo estaria ótimo se seguisse exatamente essas regrinhas, mas não segue, tem algumas exceções. Aí vem a primeira. Cromo, grupo 6, então eu terminaria em D4. 3D4, 4S2. Mas não termina. Essa é a previsão prevista. Mas qual é a observada? Observada como? Através de aparelhos, de experimentos, os químicos, né, observaram que a distribuição correta dele, a observada, não é 3D4, 4S2, é 3D5, 4S1. Então, um elétron aqui, desse subnível S, pulou aqui para o D. Somando, dá sempre 6 elétrons. 4 mais 2, 6, 4 mais 2, 6, que por acaso é o grupo dele. Então, essa é a primeira configuração eletrônica em que esse esqueminha de D1 até D10 não funciona. Eu vou mostrar todos do quarto e quinto período que não funcionam. Então, essa é a observada. É a que vale, né? Quarto período, vou pular logo aqui para o cobre, que também é um caso em que a configuração eletrônica prevista, que é 3D9, 4S2, não funciona. Na verdade, o cobre é 3D10, 4S1. Somando 9 com 2 dá 11, 10 com 1 dá 11, que é grupo 11. Então, são os dois casos, e o que vale é essa aqui, tá? O que vale é essa aqui. Então, no quarto período, temos duas exceções, o cobre e o cromo. Quinto período. Vamos diretamente, antes de chegar no quinto período, vamos para o gálio, né? Que é um elemento que passou pelos grupos D. Vamos ver como é que fica a configuração dele, o gálio, né? Então, ele termina aqui em P1. Ora, eu vou fazer a configuração eletrônica da camada mais externa, igualzinho eu fazia antes. Só que eu não posso esquecer de colocar 3D10, porque ele passou pelo 3D10. Então, o gálio é P1, porque ele é do grupo 13. O 4S2 eu tenho necessariamente que colocar, porque ele passou também pelo 4S2. Então, esse é o grupo 13. Do grupo 13 ao grupo 18, segue isso aí. Grupo 14 é P2, grupo 15 é P3, e assim segue até o grupo 18, que é o criptônio, que é P6. Sempre colocando o 3D10 e o 4S2 antes. Então, fica fácil. Agora sim, vamos para o quinto período. O primeiro elemento aqui, que é o rubídio. Só que a gente vai diretamente para o nióbio, que é D3, que é do grupo 5. Nióbio, grupo 5. Então, nióbio também é um caso em que a configuração eletrônica prevista, né, teórica, que é D3, não vai ser seguida. Ela vai ser D4, porque um elétron do S2 passa para o 4D. Observe também o seguinte, aqui é 5S, que é quinto período. Então, estes elementos aqui terminam em 4D, um a menos. Lembra que antes aqui era 3D? Aqui é 4D. Então, observada é a que vale 4D4, 5S1. Então, aqui está a tabelinha com as configurações eletrônicas observadas.
Então, do quarto período, vimos o cromo e o cobre, né? Tem aqui as diferenças de 3D4, 4S2, passou para 3D5, 4S1, de forma que um elétron do subnível S passou para o subnível D. E seguindo aqui o quinto período, nióbio, molibdênio, rutênio, ródio, paládio. Vamos parar um pouquinho no paládio aqui, que é interessante. A configuração prevista dele é 4D8, 5S2. Só que esses dois elétrons do subnível 5S passam para o 4D. Então, ele é 4D10. Não tem elétrons aqui no subnível 5S. E, finalmente, a prata, que passou de D9 para D10, com a passagem de um elétron do S para o P. Tá? Então, como sempre, temos aqui uma atividade de fixação em que vocês vão fazer as configurações eletrônicas condensadas dos elementos, seguindo os casos de configurações observadas. Então, esses elementos que diferem o teórico do observado, coloco o observado. Está aqui a tabelinha. Primeiro do número atômico 19, que é o potássio, até o galho, que é 31. Do germânio 32 ao rutênio 44. E, finalmente, do ródio 45 até o xenônio 54, que é o último elemento do quinto período. Então, bons estudos para vocês e até breve.